Tá na hora de falar de mim aí, ô Reinaldo Azevedo. Vamos falar um pouquinho do Lulinha. Lulinha no Rio Grande do Sul, né? Anunciei 2 mínimo para mais de 434 mil trabalhadores, né? Uma parte eu estava com o Leite, outra parte eu não estava, porque o Leite tem criado algumas dificuldades aí também, né? Eu não falo isso, mas o Reinaldo tem apontado. Vamos lá, o que a gente tem? O presidente Lula visitou hoje a região do Vale do Taquari, no Rio Grande do Sul, mais especificamente a cidade de Cruzeiro do Sul, uma das mais prejudicadas pelas enchentes. Nessa fase da visita, ele estava acompanhado pelo governador Eduardo Leite. Com as fortes chuvas do mês passado, o bairro de Passo da Estrela, visitado por Lula, teve 600 das 850 casas destruídas. Durante a visita, o presidente conversou com moradores e transmitiu mensagens de esperança e resiliência, lembrando ensinamentos que aprendeu com sua mãe, Dona Lindu. Depois, em entrevista à imprensa, o presidente reclamou da burocracia que impede o poder público de tomar medidas com celeridade. Eu acho que não tem ninguém no mundo que reclama mais da burocracia do que eu. Sabe? Eu reclamo em fóruns internacionais, eu reclamo aqui dentro, porque é tudo muito difícil, é tudo muito complicado. Tudo tem um manual que diz o que pode, o que não pode, o que pode. Se acontece uma coisa nova, não está no manual, então não pode fazer. Sabe? Então, ainda essa semana eu fiz uma reunião que participou o superintendente da Caixa do Banco do Brasil aqui do estado do Rio Grande do Sul, fazendo um apelo para eles, pelo amor de Deus, é importante que a gente leve em conta que nós estamos tratando de um caso excepcional, que, portanto, a gente não pode ficar olhando as vírgulas, olhando se ela está antes ou depois do D, olhando etc. Não, nós temos que dar resposta imediata a esse povo que precisa. Então nós estamos trabalhando muito e temos que vencer a burocracia, porque nós temos leis, nós temos regulamentação, nós temos, sabe, que nós precisamos respeitar, porque senão tudo isso é desmontado. Olha, é uma manifestação. Notem o seguinte: alguém pode pensar, puxa, mas o Lula está falando, daqui a pouco o Lula vai reclamar para o governo. Não, acontece que existem regras que o presidente também não pode transgredir. Não é? Não por acaso, quando o Lula se deslocou para o Rio Grande do Sul, na segunda vez que levou ministros, levou também o Bruno Dantas, presidente do TCU, por exemplo. Existem regras. E nem sempre elas estão, de fato, adequadas às necessidades. É isso que o presidente está falando. Ah, então quer dizer que a ajuda não está chegando? Isso é besteira. Está chegando. Talvez não na velocidade necessária também. E o próprio presidente está falando. Agora, tem coisa que não depende dele. Tem um tempo. Né? E se o governante vai e atropela, ele sofre consequências. Nós já vimos isso, vimos inclusive durante a pandemia. O Ministério Público, sob, digamos assim, a inspiração bolsonarista, andou pegando no pé de governadores que tomaram decisões para tentar, por exemplo, conseguir os respiradores. E houve picaretagem no meio, picaretagem assim, do próprio governo que está tentando comprar ser enganado, em razão da celeridade. E aí aquele que tentou tomar a medida é que passou a responder. Então, é preciso sim tomar cuidado, o Lula está deixando isso claro, mas ao mesmo tempo as coisas estão sendo feitas. O que é necessário aí sim, e não vejo isso acontecendo no governo federal, e se alguém vir, por favor, me aponte em quê? O que é necessário é despolitizar a questão. E ela tem sido com frequência politizada. Né? Eu já apontei aqui e insisto. O governador Eduardo Leite tem uma base bolsonarista no Sul e ele tem dificuldade de fazer um trabalho de pura colaboração governo federal, governo estadual.
ele se coloca sempre como aquele que reivindica em público. Como se ele fosse, sei lá, a criança desprotegida que não está recebendo a devida atenção do pai patrão. E não é assim que as coisas funcionam. É muito raro vê-lo dizer, sim, estamos sendo atendidos, as coisas estão acontecendo. E estão no limite das dificuldades dadas, porque ele, Eduardo, também as tem. E sabe disso. O Lula anunciou 2 mínimos lá, para 434.253 trabalhadores. Vamos lá. O governo anunciou nessa quinta que vai pagar essas 2 parcelas do salário mínimo para mais de 434 mil trabalhadores dos municípios atingidos pela catástrofe ambiental do Rio Grande do Sul. Em troca, o governo está pedindo a manutenção do emprego por mais 2 meses. O governador Eduardo Leite não participou dessa cerimônia. O ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, compareceu, discursou e a gente tem essa declaração. Nós vamos oferecer 2 parcelas de um salário mínimo a todos os trabalhadores formais do Estado do Rio Grande do Sul que for atingido na mancha. Não simplesmente nos municípios em calamidade, os municípios em calamidade e os municípios em situação de emergência, mas desde que esteja atingido pela mancha da inundação, ok? Então é importante ter clareza disso. Não são todos os CNPJs, dos municípios de calamidade e de emergência, mas são os municípios atingidos pela mancha. Isso foi dito, esse anúncio em Arroio do Meio, não foi na cidade de chegada, são 326 mil trabalhadores CLTs, 40 mil trabalhadores domésticos, 36 mil estagiários e 27 mil pescadores artesanais, totalizando então 434.253 beneficiados. Nesse momento, o Leite não estava presente. Segundo ele, desculpe, tinha um grupo de holandeses no Rio Grande do Sul falando de questões ambientais e sei lá o quê, e ele teve de dar atenção a essas pessoas. Ele já tinha ido a Brasília, primeiro fez cobranças públicas, depois aí quis uma reunião privada com o presidente. Convém acertar essa relação. Convém acertar essa relação. O Lula não tem constrangimento nenhum em aparecer ao lado do Eduardo Leite. Parece que o governador tem alguma dificuldade. Não é? O que é muito ruim. O que é muito ruim. Porque parte da sua base de apoio no Estado, inclusive, compõe elite negacionista do próprio aquecimento global ou do desequilíbrio climático. Já era público algumas leis ambientais que foram desmontadas no curso daquela loucura que tomou conta do país com a ascensão de Bolsonaro. Estou falando de boa. Tem de ser em benefício da população do Rio Grande do Sul. É que o governador às vezes se manifesta de um modo como se ele também não tivesse entrave nenhum burocrático. Então, por exemplo, ele tem lá um plano de redução de jornada de trabalho e de salários que ele quer que o governo endosse, mas convenha, né, governador? É muito rápido. Aí sim, é muito rápido já para botar isso em prática, assim, sem dados objetivos, né? Há outros caminhos antes de se chegar a uma medida como essa. Agora, isso se faz conversando.
Não se faz subindo num banquinho e fazendo discurso de palanque. Precisa tomar muito cuidado com isso. Não tenha dúvida, o senhor sairá grande dessa crise se o senhor deixar de lado algumas questões que são ideológicas. Aí sim. Ou então não.